Você recebeu um chamado divino para fazer obra missionária num país onde o inglês é necessário? Então não perca essa oportunidade. Meu amigo Teacher Paul lançou um curso de inglês para pastores e missionários. Se você comprar o curso aqui comigo, você vai receber um cupom onde você vai ganhar 15% de desconto. E olha só, o curso é dinâmico, ele também tem certificado, é fácil de entender e você tem 15 dias para acessar o produto. Se você não gostar, o teacher vai devolver o seu dinheiro. Não perca essa oportunidade, link na descrição. Olá, seja muito bem-vindo, você está em Cinema e Fé Cristã, meu nome é Renato. Vamos continuar aqui com o vídeo onde eu termino o primeiro capítulo do livro de Atos. No primeiro vídeo eu falei sobre o perigo da hipocrisia, temos que ficar atentos para não sermos hipócritas. Falei também sobre o Espírito Santo, nós temos que focar nas coisas espirituais, naquilo que é eterno. Eu falei também sobre a diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus, e como o diabo está preparando através dos filmes o caminho para enganar as pessoas com respeito à volta de Jesus, ou com respeito ao arrebatamento. Então vamos continuar aqui o estudo. Então os 11 discípulos voltaram para Jerusalém, e eles se reuniram com Maria, com os filhos de Maria, que são os irmãos de Jesus, e mais 120 pessoas. Então eles estavam reunidos, se reuniram no lugar porque eles estavam confiantes naquela promessa de Jesus. Lembra que Jesus falou que o Espírito Santo viria? Então, eles estavam ali confiantes. E aí então Pedro se levantou e começou a falar sobre Judas, sobre a profecia de Judas, enfim, que houve, existem profecias sobre Judas no Antigo Testamento, em Salmos, etc. Então, Pedro começou a falar sobre isso. E de todos esses versículos, ou seja, do 12 ao 19, dois trechos me chamam a atenção, eu quero dividir com vocês. Um deles é o que diz o seguinte: irmãos, convia que se cumprisse a Escritura. Então olha só que interessante, a Escritura é a voz de Deus, é aquilo que Deus falou. Tudo que Deus falou está na palavra e vai se cumprir, cedo ou tarde. Porém, olha só, como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé, ou seja, nós temos que viver pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, para que a palavra de Deus, para que aquilo que Deus prometeu para a gente possa se cumprir, nós temos que usar a fé. Seja lá o tipo de fé que você vai usar. Porque, de fato, cada igreja ela vai ensinar o seu fiel a usar a fé de uma maneira. Porque cada igreja tem o seu entendimento sobre o uso da fé. Então, seja lá o tipo de fé que você vai manifestar, ou seja, se você vai procurar ser abençoado através de jejuns, ou através de orações, ou através de votos com Deus, ou através de uma oferta especial, ou seja, você quer se desfazer de algo que é importante para você e colocar no altar, seja lá o tipo de fé que você vai manifestar. Então, de fato, você fez o seu pedido, você fez sua oração. E você vai precisar confiar que Deus vai atender essa sua oração na hora certa, no tempo certo. Então, por isso que você precisa estar decidido por Jesus, sabe? Você precisa amar Jesus, porque a gente não sabe o dia e a hora que a gente vai ser abençoado. Tem bênçãos que acontecem na hora, sabe? Por exemplo, Jesus, quando morreu, ele levou as dores e enfermidades. Quando a pessoa aceita Jesus de fato, ela recebe a salvação na hora. Mas ela tem que cuidar dia a dia. Tem pessoas que recebem uma oração e é curada na hora. Abraão teve que esperar 25 anos para poder alcançar a promessa de Isaac. Lembra que Deus fez a promessa para ele? Abraão, você vai ter um filho, ele vai ser seu herdeiro, etc. Então, 25 anos. Abraão ficou esperando 25 anos. Essas 120 pessoas, enfim, os discípulos, Maria, etc., tiveram que esperar 50 dias para alcançar a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a confiança é o último degrau da fé. Guarde bem isso. Este adquiriu um campo com galardão da iniquidade. Bom, esse trecho aqui está falando sobre Judas, porque ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Então a gente sabe, que Judas traiu Jesus, e embora ele tenha devolvido as moedas, isso não foi suficiente para ele se redimir, Note bem que Judas não se arrependeu. Ele sentiu remorso. Então, arrependimento e remorso são coisas diferentes. Quando a pessoa se arrepende, ela muda de atitude. Quando a pessoa sente remorso, ela sente um pesar, sabe? Uma tristeza, mas ela não muda. Então veja que o remorso está relacionado ao sentimento. E o arrependimento está relacionado a uma mudança de atitude, sabe? Uma mudança de pensamento. Então, enquanto um é racional e agrada a Deus, o arrependimento, o outro é sentimental e agrada ao diabo. Porque o diabo ele não quer que a gente se arrependa. Porque se a gente se arrepender, é porque houve uma mudança de atitude, houve entrega, e é isso que chama a atenção de Deus. Então o que mais a gente pode aprender com esse galardão da iniquidade? Veja bem, galardão está relacionado à recompensa. Na Bíblia, galardão é recompensa. E iniquidade está relacionado aos erros, aos pecados, às más intenções. Então veja bem, perceba que a Bíblia fala que quem planta colhe. O apóstolo Paulo falou isso, quem planta colhe. Então o que a gente aprende aqui é o seguinte, que se nós trilharmos o caminho da iniquidade, nós vamos também ter as consequências desse caminho. Então olha só, muitas pessoas precisam parar, pensar e analisar
chegar a uma conclusão para saber qual é a real situação delas. Onde elas estão, sabe? Se elas estão vivendo a palavra, vivendo a santidade, ou se elas estão vivendo a iniquidade. Porque o que acontece? Muitas pessoas elas acabam piorando a situação quando elas tentam se esconder, sabe? Quando elas tentam errar mais ainda. Sabe aquelas pessoas que elas sabem que estão erradas, aconteceu alguma coisa e elas tentam esconder o erro delas. Então, de fato, elas está virando uma bola de neve. Então, se você é essa pessoa, sugiro que você pare, sabe? Pense assim, quem sou eu, sabe? Qual é a minha situação? Qual é a minha real situação? Quem sou eu aqui? Eu tô cheio de más intenções dentro de mim, sabe? Eu tô planejando coisas ruins, coisas erradas, sabe? Eu tô planejando pecar, sabe? Enfim, eu estou pensando em fazer coisas erradas. Se você é essa pessoa, sugiro que você pare, né? Que você coloque sua vida nas mãos de Deus, sabe? Porque se você é uma pessoa que está nessa situação, a sua vida não está nas mãos de Deus, a sua vida está nas suas mãos. E nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar em nós mesmos longe de Deus. Então, analise, tá? Se você está trilhando o caminho da iniquidade, você vai colher as consequências desse caminho. Então procure entender sua real situação e se entregue para Jesus, tá? Então, além dessa profecia que nós já entendemos, né, sobre o galardão da iniquidade, o salmista também falou a respeito de Judas. Existe uma profecia a respeito de Judas. Mas essa profecia falava o seguinte, que outra pessoa, outro homem, deveria ocupar o lugar de Judas, né? Ocupar o seu cargo, ou o seu bispado. Mas esse homem, ele deveria atender a um requisito. E o requisito é esse aí, ó, o versículo na tela. Então a profecia diz o seguinte, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Bem interessante esse trecho, né? O que a gente pode aprender com esse versículo? Que as coisas de Deus não são bagunçadas. A gente não consegue pensar em Deus e associar algo negativo a esse nome. E, como as coisas de Deus não são bagunçadas, logo, a obra de Deus também não é bagunçada. Claro, a gente sabe que a obra de Deus é feita por homens e mulheres que são falhos, etc. Mas são homens e mulheres de Deus que têm o temor de Deus. Então, Deus nunca vai escolher alguém que não tem nada a ver com ele, sabe? E aí você imagina que você se pergunte, mas Renato, nossa, existem tantos pastores que não tem nada a ver com Deus, enfim, pastoras e etc. Não vou entrar nessa questão agora de pastoras, né, que a Bíblia não fala de pastoras, mas enfim, não vou entrar nisso agora. A grande questão é que, se aquela igreja é de Deus, com certeza, Deus está guiando aquela igreja. Ou seja, as pessoas que estão ali na frente foram escolhidas por Deus. Claro, existem aquelas pessoas, nem todos que estão ali foram escolhidos por Deus exatamente. Porque aí é uma questão do homem, o homem é falho. Sabe? O homem ele é sujeito a erros. E o que acontece também é que muitas pessoas elas não se cuidam durante a sua caminhada na fé. Elas vão se esfriando. Então, isso acaba aparecendo, né, nesse momento de escolha. De escolher as pessoas que vão estar ali fazendo a obra ministerial, né, seja um pastor, seja um diácono, um obreiro, etc. Mas o fato é que não é qualquer um que Deus escolhe para fazer a obra dele. Deus escolhe pessoas a dedo, digamos assim, né? Pessoas que... Porque de fato existe um chamado. É um chamado. Então, voltando no texto, no estudo, não é qualquer um que seria escolhido ou que poderia ser escolhido para tomar o lugar de Judas. Tinha que ser alguém que começou na fé desde João Batista, que já estava lá. Quando João Batista começou a pregar, essa pessoa deveria estar lá também. Então imagina, essa pessoa deveria estar desde o início com João Batista até quando Jesus foi levado aos céus, quando ele ascendeu aos céus. Então tinha que ser alguém que tivesse participado dos milagres, das difamações, das perseguições, enfim, das lutas com Jesus e com os apóstolos. Mas como é que os apóstolos iriam saber quem é essa pessoa que deveria tomar o lugar de Judas? Veja bem o que eles fizeram, hein? Eles fizeram uma oração. E aí a sorte foi lançada e caiu sobre Matias. Bom, eu não sei o que é lançar sorte, eu não faço ideia, tá? E olha só o que a gente pode aprender que é muito importante sobre a história de Matias. Veja bem, esse homem nunca foi falado nos outros evangelhos, em nenhum outro momento da palavra, da Bíblia. Nunca foi falado, nunca foi mencionado. Mas ele estava ali, desde o início, desde lá de João Batista. Ele estava lá, ele começou a caminhar na fé com João Batista, acompanhou os apóstolos, acompanhou Jesus, enfim, passou por todas as coisas, todas as guerras, todas as perseguições, etc., as difamações, enfim. Tudo que Jesus passou, esse Matias também passou. E, de repente, você está na igreja, você é uma pessoa que está na fé, você é de Deus, você sabe, você se conhece.
e ninguém te nota, ninguém te dá nada, ninguém te percebe, ninguém dá nada por você. Olha só, ninguém dá nada por você, mas permaneça na fé, porque cedo ou tarde, Deus vai te dar uma oportunidade, Deus vai te dar uma chance também. Assim como Matias foi escolhido por Deus, Deus também vai te escolher. Tá bom? Então, persevere, continue fazendo a sua parte. Ainda que ninguém te note, não queira aparecer, não queira fazer as coisas para ser notado, não precisa. Quem tem que te notar é o próprio Deus. Isso já está acontecendo, porque Ele sabe quem é você, Ele conhece as suas intenções, conhece seu coração, então você só tem que continuar fazendo a sua parte, tá? Mas aí a gente aprende mais uma coisa também. Matias nunca havia sido mencionado anteriormente, mas ele nunca foi mencionado depois. Nunca mais foi mencionado, ele só foi mencionado aqui. Então o que a gente aprende aqui? É que quando Deus te der uma chance, o que você vai fazer com essa chance? O que você vai fazer? Se é que Ele já não te deu essa chance. O que você está fazendo com essa chance? Deus te chamou para algo, Ele te confirmou, e isso está servindo para mim, tá? Eu estou falando para você, mas isso está servindo para mim. Eu também tenho meu chamado. Deus já confirmou o que Ele quer de mim. Então a gente não pode pegar esse chamado e enterrar, sabe? Então, Matias nunca mais foi mencionado na palavra. O que aconteceu com ele? Não se sabe. Então procure saber qual é a sua real situação com base nesse momento que a gente está estudando aqui, né? Com base no exemplo de Matias, tá? Você é um Matias, ou seja, ninguém dá nada por você, ninguém nunca te notou, e enfim. Então, permaneça porque Deus vai te dar uma chance, uma oportunidade. Mas, se Deus já te deu, o que é que você está fazendo com essa chance, com essa oportunidade? Bom, terminamos o primeiro capítulo. Eu queria saber o que mais te chamou a atenção aqui. Aonde que você se identificou? De todos esses entendimentos que foram colocados aqui, coloca aqui nos comentários aquele que mais chamou a atenção, sabe? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E aí, gostou do conteúdo? Então, se fez sentido para você, me ajuda. Curte, comenta, compartilha, ou então você pode colaborar com o Pix. A chave está na descrição. Assim você me ajuda a fazer bons filmes.